Seja bem-vindo à programação da Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora, 24 horas de louvor e adoração. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Vem aí a reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Hoje uma manhã muito especial para você que está nos acompanhando. É sempre bem-vindo, né? Sempre bom ter a sua participação conosco. E é bom quando a gente pode refletir na palavra de Deus, começando, né, o dia. Você tem a oportunidade de ler a sua Bíblia? Leia. Você tem a oportunidade de orar com o Senhor, falar com o Senhor? Fale. Apresente sua vida ao Senhor. Tome iniciativa, porque isso é fé. Quando nós acreditamos que o Senhor está conosco, mesmo não vendo Ele, nós podemos crer e ter a certeza que Ele está conosco, nos ajudando na nossa caminhada. A nossa leitura de hoje, que nós vamos ler, está em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43. Ao aproximar Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe respondeu: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu, deu louvores a Deus. É um grande exemplo que nós podemos pegar aqui desse cego. E se nós observarmos nos evangelhos, nós podemos ver vários exemplos de pessoas que tiveram fé. Também vemos pessoas que não tiveram fé e pediram ao Senhor, e mesmo assim Jesus ajudou. Veja, esse cego estava em meio à multidão, muito barulho, ele não via nada. E ele perguntou o que está acontecendo. Jesus de Nazaré está passando. Nesse momento, ele percebeu a possibilidade de ser curado. Porque a vida de Jesus naquela época era notória, todos conheciam o Filho de Deus. Conhecia Jesus, o grande profeta, que curava os cegos, aleijados, ressuscitava mortos. Foi um grande alvoroço. E naquele momento, aquele cego não se limitou a ficar parado. Gritava cada vez mais alto até Jesus ouvi-lo e salvá-lo, né? Dar a oportunidade dele ter a sua visão restaurada. Assim também podemos lembrar daquele cego lá em outra parte dos evangelhos, o cego de nascença, que os seus pais foram questionados pelos fariseus da época e ficaram com medo de perder o seu lugar na sinagoga. Deixaram que o próprio filho se defendesse diante daquelas autoridades. E mesmo assim, aquele cego também enfrentou aquelas autoridades da época. Nós podemos aprender com essas pessoas que nós não devemos ficar acovardados. Não devemos ficar limitados ao nosso canto, nós devemos nos expor, nós devemos nos sair do nosso conforto e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter uma vida diferente, uma vida espiritual diferente, porque está limitado às suas fraquezas e tem medo. Mas lembre-se que a própria palavra de Deus diz que os covardes também não herdarão o reino de Deus. Quando nós ficamos com medo, nós perdemos a oportunidade de ter a presença de Deus conosco. Deus nos chama para ser autênticos seguidores do seu Filho Jesus. Nosso texto hoje é autoria do pastor Fernando Marques, que nós podemos pegar. Tem muitos irmãos que têm sabedoria de Deus e traz
mensagens, reflexões que nos ajudam na nossa caminhada. E esse texto é muito importante, que nós podemos ver em que muitas vezes durante as nossas lutas temos a impressão de que Jesus não está vendo as nossas dificuldades. Mas será mesmo que Jesus não está vendo? Esse texto nos diz que havia um cego sentado à beira do caminho. A passagem também menciona uma multidão que fazia barulho. Essa multidão estava caminhando, portanto todos estavam em pé, enquanto o necessitado do cego estava sentado, limitado ali naquela sua fraqueza. Pobre mendigo, que chance ele teria de chamar a atenção de Jesus, estando sentado enquanto todos estavam caminhando e fazendo barulho. O texto, no entanto, nos mostra que foi o cego quem tomou a iniciativa. Em primeiro lugar, ele perguntou qual é o motivo daquele falatório e agitação. Ao ser informado que era Jesus, prontamente tomou uma atitude que resultou em sua bênção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que o cego se dirigiu a Jesus como sendo filho de Davi. Em outras palavras, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Depois clamou por misericórdia, ou seja, reconheceu que ele não era merecedor de coisa alguma, mas que, se Jesus tivesse misericórdia dele, talvez conseguisse o seu milagre. Quando clamamos por misericórdia, estamos pedindo para que Jesus não nos trate como merecemos. Afinal de contas, como pecadores, não merecemos sequer a atenção dele. Podemos observar lá do ladrão da cruz, os dois ladrões, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto desses dois ladrões, que um insultou Jesus e Jesus nem respondeu a ele, enquanto o outro falou em misericórdia, e que Jesus viu, reconheceu a autoridade de Jesus e pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Jesus respondeu a ele positivamente. Nós estivemos esperando a atenção de Deus para nós, para que Ele haja, sem nós tomarmos uma decisão, vai ser muito difícil acontecer. Jesus está nos ajudando, Ele já fez o que deveria ser feito por nós. Ele pagou a minha passagem, a sua passagem, Ele pagou o preço para estarmos com Deus na eternidade. Cabe a nós agora tomarmos a iniciativa de buscar a presença dEle, buscar a orientação dEle, e seguir adiante, falando do seu ministério, falando da sua vida, de quem é Jesus para nós. Você tem falado, você tem feito isso aí? Por onde você anda? Você tem falado de Jesus? Você tem proclamado nos lugares por onde você vai que Jesus é a alegria, é o motivo do seu viver? Pois nós devemos fazer isso se realmente acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por onde devemos andar, nós devemos falar sobre isso. Tem que estar impresso em nossos lábios, no nosso rosto, né? Está na nossa voz, no nosso falar, no nosso agir, Jesus. Somos pecadores sim, mas nós não devemos nos limitar às nossas fraquezas. O diabo quer nos deixar para baixo, dizer que nós não vamos conseguir, que somos derrotados, mas não. Se aquele cego fosse pensar dessa forma, ele nem levantaria do seu lugar, porque ele poderia pensar: sou cego, se Jesus não olhar para mim, não vai adiantar eu andar atrás dessa multidão, ele não vai me ouvir. Sim, Jesus vai te ouvir, como ele ouviu aquele cego à beira do caminho, gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Essas palavras, Deus está atento a elas. Portanto, não fique reprimido no seu canto, mas sim tenha coragem, levante. Não se apegue aos problemas que você tem. A semana está começando agora. O dia está começando hoje. Abra o seu coração para o Senhor, peça para Ele fazer morada, para que Ele limpe o seu coração de tudo aquilo que desagrada a Ele, que tem atrapalhado o teu relacionamento com Ele. Jesus é amor. E ao ouvir o clamor por misericórdia, Ele prontamente atendeu ao pobre cego. Consciente de que a situação não era fácil para o cego, Jesus mandou que o trouxessem até ele. Afinal de contas, sem ajuda, como um cego iria passar no meio de uma multidão para conversar com Jesus? Um clamor sincero de um coração quebrantado é capaz de chamar a atenção do Senhor. Salmo 51:17. Meu amado, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aí agora, não importa a situação que você está enfrentando, clame ao Senhor.
mas clame com todo o seu coração. Apresente e seja sincero a Deus. Deus conhece as nossas fraquezas e limitações. Nós não temos como enganar a Deus. Nós podemos enganar as pessoas que têm limitações também, só veem o nosso ser, o nosso corpo, mas não entende, não conhece o nosso interior, o nosso coração. E Deus conhece. Ele sabe das nossas vontades, Ele sabe das nossas limitações, Ele conhece se estamos com sinceridade ou estamos com falsidade, Ele sabe muito bem. Portanto, seja sincero com Deus e fale com Ele das suas necessidades, do que você precisa, e Ele vai te ajudar. Deus é amor. Lembre, Jesus ouviu o clamor do cego por amor e pediu para levarem ele até Jesus, e Jesus o curou. Clame verdadeiramente, com sinceridade e humildade a Jesus, acreditando em sua autoridade e poder, e certamente Ele voltará a sua face de amor para você, porque Jesus te ama. Que o Senhor abençoe seu dia, a sua semana. E lembre-se, aqueles 2 ladrões que foram crucificados na cruz, um à direita e outro à sua esquerda, está lá registrado em Lucas capítulo 23, versículo 32 e 33, né? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. No texto seguinte, lá no versículo 39, diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Lembre-se que Jesus naquela época, era bem notória a vida de Jesus, pois ele fazia muitos milagres, né? Ele curava muitas pessoas, então todos, tinha uma grande multidão que acompanhava Jesus e todos sabiam da existência de Jesus naquela época. Até aqueles 2 ladrões conheciam Jesus. E lembre-se que nesse momento, um dos ladrões que estava à sua esquerda insultava Jesus, né? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem nada cometeu, nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ao quão é importante nós sermos sinceros a Deus. Aquele criminoso que estava na cruz à direita, repreendeu aquele que insultava Jesus naquele momento, e reconheceu a autoridade de Jesus quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele reconhece também que Jesus é justo, pois ele diz: ele nada fez para merecer estar aqui. Portanto, nós devemos conhecer a justiça de Deus, reconhecer a autoridade de Cristo sobre a morte, porque aquele ladrão percebeu que ali era o seu fim na terra, mas poderia ter uma esperança na sua vida eterna com Cristo. E ele só teve a ganhar quando ele abriu seu coração para Jesus naquele momento. Assim como aquele cego não se limitou ao barulho da multidão, também aquele ladrão não se limitou à sua sentença de morte naquela cruz, mas abriu seu coração para Jesus, reconhecendo a sua autoridade, a sua inocência de estar ali naquele local. E lembrando: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pois ele acreditava que Jesus iria ressuscitar e poderia levar ele com Jesus. Portanto, meus amigos, não vamos limitar nossa vida nos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, nas nossas fraquezas, mas vamos buscar a Deus. Tem um texto muito importante também lá em Lucas 18, versículos 10 a 14, em que diz: 2 homens subiram ao templo. É uma parábola que Jesus fala sobre o fariseu e o publicano, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Eu digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Portanto, meus amigos, se nós começamos uma semana como essa, um dia como esse, você tem a oportunidade de ter o seu coração aberto para Jesus e pedir para Ele ter misericórdia da sua vida. Porque nós, seres humanos, merecemos o inferno. Nós não merecemos ser salvos por Jesus. Devemos sempre lembrar que nós não somos merecedores da vida eterna. Se temos a vida eterna é porque Cristo morreu por nós, nos dando oportunidade. Portanto, vamos ser gratos a Cristo e viver de acordo com a sua vontade, sendo gratos todo dia a Ele, e não cansamos de falar dele para as pessoas que precisam ouvir, porque tem muitas pessoas perdendo suas vidas, porque não tem ninguém que fale de Jesus para elas. Assim como Jesus chamou aquelas pessoas, tragam Ele para mim, seja também o obreiro e fale de Jesus para as pessoas que estão precisando ouvir falar dele, como aquele cego precisou que alguém o levasse até Jesus. Que Jesus nos tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos cada dia mais ter interesses pelas coisas do alto e não estar envolvido cada vez mais com o mundo que está fracassado e destinado a um fim. Tanto a nossa vida aqui, carnal, nosso corpo material, tem prazo de validade, o mundo também tem, mas a nossa vida espiritual está segura em Cristo e não vamos abandonar a esperança de estar com Ele na eternidade. Lá teremos oportunidade de rever todos aqueles que amamos e um dia partiram daqui e nos aguardam para viver com Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia. Desperte em seu coração o desejo de estar com Ele na eternidade.